A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a gente vai ler o versículo 17. Antes, quero dizer que aqui, a partir do versículo 1 de Lucas 10, Jesus envia 70 dos seus discípulos, divide-os de dois em dois, na verdade multiplica, não é, a sua ação. Jesus era muito estratégico e manda eles anunciarem o reino, pregarem o evangelho. É chegado o reino de Deus. E eles vão ali na região da Galiléia, do Mar da Galiléia. Eu vejo eles entrando no barco, indo, alguns caminhando, e vão de dois em dois anunciar o evangelho. Em Lucas 10, 17, tem o retorno dos 70 e o relatório deles para Jesus. E nós vamos ler agora. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. A gente tem pensado no tema por que a igreja evangeliza? É uma questão que foi tirada da campanha de missões mundiais, no Poder do Espírito. Vamos completar a missão. E a gente já viu tanta coisa interessante sobre esse tema, respondendo essa pergunta: por que a igreja evangeliza? Hoje a palavra do Senhor nos mostra que quando a igreja evangeliza, ela tem crescimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente quando nós obedecemos à ordem da grande comissão. Vão e preguem. Essa mesma ordem que Jesus deu aqui aos 70 está sobre nós. Vão e preguem. Aqui só um parêntese: como Jesus não tinha apenas os 12 discípulos que se tornaram os apóstolos, ele tinha muitos outros discípulos. Os 12 foram escolhidos a dedo para serem a liderança da igreja que seria fundada na descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Aqui a gente observa como há uma ordem desde o início da igreja, do preparativo para o início da igreja, que é Atos 2, na descida do Espírito Santo, mas desde o início do movimento de Jesus, a evangelização já era parte dos seus discípulos. Aqui foi a primeira cruzada evangelística que Jesus faz, né? Vão de dois em dois e anunciam. E eles foram e pregaram a palavra. Certamente, aquelas duplas, ou cada um daqueles 70, tinha as suas questões, tinha os seus afazeres, tinha os seus receios, os seus medos, mas obedeceram. E no versículo 17, a gente observa qual foi o resultado dessa obediência. Eles saíram daquela experiência maiores, saíram com uma vida espiritual mais elevada. E eles vão dizer: os espíritos imundos, os demônios, Senhor, se submeteram a nós. Mas Jesus já tinha falado isso, meus irmãos, que eles iriam curar, que eles iriam expulsar demônios, que eles deveriam anunciar. Tudo isso estava em função de anunciar que o reino de Deus se aproximou de vocês. O Messias chegou. O Elias já veio, João Batista já morreu, e agora o Filho do Homem, o Messias prometido pelos profetas, pela lei, está entre vocês. Eles já tinham sido avisados de que, ao obedecerem, coisas extraordinárias iriam acontecer. Irmãos e irmãs, eu sei que cada um de nós tem as nossas questões, nos sentimos tão limitados, não é? De abrir a boca e falar para alguém: Jesus pode salvar a sua vida, pode te tirar dessa situação, pode restaurar o seu casamento, a sua família. Eu sei como a gente muitas vezes se sente incapaz de profetizar essas palavras, evangelizar sobre a vida das pessoas. Mas quando a gente obedece e entende que nós devemos fazer isso, e quando nos colocamos a fazer, apesar das nossas limitações, falta de tempo,
nos sentimos incapazes. Quando a gente faz, a gente se surpreende com aquilo que Deus faz, com aquilo que nós somos capazes na medida em que somos membros do corpo de Cristo. A igreja precisa evangelizar. Você precisa evangelizar. Nós somos chamados a evangelizar, a anunciar a salvação de Jesus Cristo. O crescimento espiritual vem a partir dessa prática fundamental da igreja. Então, meu irmão e minha irmã, a despeito das suas limitações, peça ao Senhor: Senhor, eu quero evangelizar, eu quero crescer também espiritualmente. Nós estaremos hoje no Mais de Deus, 19h30. Não deixe de estar, se você pode estar conosco. Eu estarei pregando a palavra e tratando desse tema maravilhoso da evangelização. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais tarde.